Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa Segura. Olá, pessoal! Está no ar o episódio 7 da segunda temporada do Conversa Segura, o podcast para quem quer ficar por dentro do que há de mais inovador em ações, gestão de saúde e segurança no trabalho. Eu sou a Lê. Eu sou o Pedro. Esse podcast é um conteúdo da Wix, sistema completo de gestão de CIPADs, criado para impulsionar a cultura de saúde e segurança nas empresas. Se você compartilha dessa missão, siga-nos nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, fique de olho no nosso blog. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Você já parou para pensar em como pequenas escolhas ecológicas do dia a dia podem impactar a saúde e segurança do trabalho? Atitudes simples, como apagar as luzes ou sair para separar o lixo corretamente, estão ligadas diretamente ao cuidado com as pessoas e com o ambiente. E quando essas práticas estão enraizadas realmente na cultura da empresa, o impacto é gigantesco. Exatamente. Porque nós não estamos falando só de preservar o meio ambiente ou de economizar recursos, mas de criar um ambiente de trabalho que seja sustentável para todo mundo. É como cuidar da nossa casa, né? Se você deixa o lixo acumular ou se você não faz a manutenção, isso afeta diretamente a qualidade de vida de quem mora ali. O mesmo vale para as empresas. Se a gente não cuida do ambiente, a saúde e a segurança de todos os trabalhadores também fica comprometida. Exato, e hoje, para nos ajudar a entender como práticas sustentáveis se conectam diretamente com, a saúde e segurança dos trabalhadores, trouxemos um especialista que entende muito bem dessa integração. Ele tem uma vasta experiência em grandes empresas e lidera equipes que transformam a sustentabilidade em um pilar estratégico. Estamos falando de Alain Bueno, gerente de saúde e segurança do trabalho, meio ambiente e social na Comerc Energia. Seja muito bem-vindo, Alain. Muito obrigado. Ah, Obrigado, Pedro. Obrigado, Lê, pelo convite em poder estar com vocês aqui nesse episódio, viu? É um prazer te receber aqui e para o pessoal que está em casa te conhecer melhor, né? Além dessa breve apresentação que a gente fez, conta aí um pouquinho para o pessoal com quem que a gente está conversando, qual que é a sua experiência profissional, sua relação com a sustentabilidade. Bacana, Lê. Vamos contar um pouquinho, acho que, de trajetória aqui, de forma rápida, mas que ilustra exatamente essa questão da possibilidade ou quando eu percebo que existe algo muito importante que é conectar a questão da sustentabilidade com a saúde e segurança de forma um pouco mais íntima. Bom, eu começo a trabalhar, atuar em HSE, SSMA, XI, né? Tem tantas siglas no mercado, há pouco mais de 22 anos atrás, e eu tive a oportunidade de começar a trabalhar e atuar em saúde e segurança dentro do setor elétrico, né? Então, por grande parte do tempo da minha carreira, ainda como técnico em segurança do trabalho, lá há 22 anos atrás, eu comecei a entender, ou perdão, a perceber quais são as possibilidades da gente trabalhar e atuar além da normativa padrão, né, daquelas que nós já conhecemos, daquilo que está baseado nas NRs, daquilo que está baseado na consolidação das leis trabalhistas e etc. E aí, mesmo há 20 anos atrás, eu já comecei a perceber alguns nichos que poderiam nos auxiliar, não só a fazer diferente ou, dentro do jargão, fazer fora da caixa, mas que a gente conseguisse sustentar as ações, que a gente conseguisse fortalecer o tema da saúde e segurança dentro das companhias. Então eu sempre comecei, eu comecei a partir daí a olhar para questões outras, né. Então, o que que é material para a empresa que eu estou trabalhando, né? Depois que eu entendo o que que é material, o que que é reporte de indicadores, né? Os indicadores que eu tenho de reporte oficial dessa companhia, eles podem sustentar ações de saúde e segurança, eles podem fortalecer, porque daí eu encaixo as minhas ações ou as minhas possibilidades de ações, os meus indicadores, aquilo que é o core do negócio propriamente dito, né. Isso muito novinho ainda, atuando ali como técnico em segurança do trabalho. E dentro da carreira do setor elétrico, eu tive, em dado momento, a oportunidade de transitar para trabalhar com energias renováveis, que confesso para vocês, me privilegiou, a olhar para a questão sustentável de uma outra forma, né. Eu tive uma carreira que eu inicio como técnico, mas já em energias renováveis eu já ocupava uma cadeira de liderança,
E na cadeira de liderança me permitiu, junto com a equipe, a fazer construções neste olhar 360, né. E como isto? O que que é material? O que que para essa empresa importa para a entrega do seu produto? O que para essa empresa importa para a entrega, do seu serviço? Enfim, daquilo que ela tem como objetivo. A partir daí, eu conectar indicadores, porque sim, quem não olha placar não ganha jogo. Então, eu conecto os meus indicadores e eu coloco as minhas ações e as minhas proposições de ações enquanto área de saúde, segurança e de meio ambiente, além da normativa, além daquilo que a norma regulamentadora me traz, daquilo que eu tenho na CLT, daquilo que eu tenho dentro de uma NBR e por aí vai. Então acaba que eu falei um pouquinho de carreira aqui, né, enquanto técnico e até então depois gerente, e das oportunidades que eu tive de começar a olhar para integração de saúde e segurança com sustentabilidade, ainda como uma hipótese, mas que depois, no andar da minha carreira, eu fui provando de quanto isso, na verdade, é sólido, sustenta, cola e talvez é o que nós tenhamos de mais atual para justificar as nossas atuações além daquilo que a norma nos diz. Bacana ela. E você tem algum exemplo, assim, por exemplo, né, se você ficar claro que, poxa, se o pessoal apagar a luz quando sair da sala, economiza energia e ajuda a empresa a evitar custos e melhora o indicador. Mas você teria algum exemplo, né, que tangibiliza bem essa questão, né, da sustentabilidade, da saúde e segurança? Como é que você tem algum caso, algum exemplo de como isso se conecta bem, assim? Eu acho que tem um exemplo interessante para nós, depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, né. Uma coisa que a gente pouco faz, enquanto profissional de saúde e segurança nas empresas, é fazer conexões íntimas com as ODS, né. Então quando a gente olha, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Brasil, né, que são lá 17, ODSs, quando eu faço uma conexão simplória com aquilo e trago qual é o impacto disso, tanto para fora da organização, perdão, quanto para dentro, quanto para fora da organização, eu já tenho um ganho. Então o exemplo que eu trago, Pedro, respondendo diretamente a tua pergunta, é a conexão, por exemplo, com a ODS 3. E nós tivemos essa experiência em uma das empresas que nós trabalhamos. A ODS 3 fala, propriamente dito, de saúde e de bem-estar, né. Nós estávamos num momento onde era importante para nós trabalharmos saúde ocupacional, além do PCMSO, trabalhar saúde ocupacional além do atestado médico de saúde ocupacional. Nós queríamos começar a olhar a saúde integral do trabalhador. Então, o que que eu tenho de absenteísmo, o que que eu tenho de utilização de benefícios, de incentivo à qualidade de vida, o que que eu tenho de histórico epidemiológico. A conversa era essa, assim, o que nós podemos fazer além para poder solidificar a nossa empresa como uma empresa que tem um olhar para a saúde diferenciada dos colaboradores. E aí nós sustentamos isso dentro da ODS 3, era uma empresa que por coincidência tinha a ODS como sendo uma das ODSs, de trabalho, enfim, dentro dessa organização. Nós trouxemos exatamente isso, olha, nós já temos uma ODS, quando a gente conecta as nossas ações, de fato, nós fazemos uma triagem que caminha para saúde integral do trabalhador. Eu sustento as minhas ações, eu sustento a minha certificação, eu posso caminhar para reconhecimentos para fora, por exemplo, o Mente em Foco, que é um dos braços de saúde e bem-estar no mercado, na ótica sustentável. E além disso, eu conto para o nosso colaborador aqui, e dou clareza para ele por conta dessa questão também, mas por conta das questões que eles vão sentir no dia a dia, que nós estamos indo além daquele que é o básico, trivial, conhecido, que é o exame médico ocupacional, por exemplo. Super colou, super funciona. Hoje nessa empresa ainda se tornou algo muito forte, sempre quando vai se divulgar ações de saúde, por exemplo, agora o Novembro Azul, né? Ainda se traz que nós fazemos isso pela saúde do trabalhador, mas isso também é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável do Brasil. Então eu olho para dentro e eu também olho para fora. É tudo muito entrelaçado, né? De que outras formas a segurança consegue se conectar com a sustentabilidade, assim, na empresa? E pelo que você foi falando, eu fui vendo que está tudo muito conectado, né? Existe uma conexão, existe uma boa costura, viu, Lê? Ah,
tem talvez aqui diversos exemplos, e aí eu lembro que quando a gente começa aqui esse episódio, né, o Pedro comenta de ações como, por exemplo, apagar as luzes ao sair dos ambientes, etc. E Uhum. tudo isso é super verdadeiro, né? De fato, nós temos que praticar coisas pequenas como essa, como coisas maiores também, né? Então, veja, um exemplo de questão de segurança que conecta muito com a questão da sustentabilidade. Muitas empresas, não só empresas de energia elétrica, estão dentro de comunidades com suas plantas de sites, com as suas obras, com as suas usinas, que é o caso aqui de energia renovável, dentro das comunidades locais, né? Geralmente nós temos, na sua grande maioria, um volume de técnicos de segurança que estão no campo no dia a dia. É esse mesmo técnico que muitas vezes vai encontrar com uma pessoa da comunidade local, ou na rua, ou numa comunidade rural, enfim. E aí o que que nós fizemos? Nós treinamos todos os nossos técnicos de segurança também para a relação com a comunidade. Vou dar um exemplo. Numa usina, geralmente a gente tem as bacias de contenção, né? Isso tem a ver com o sistema de drenagem da Uhum. usina, enfim. E geralmente aquilo enche d'água. Então aquilo enche d'água, aquilo gera, depois aquilo pode aparecer peixe, e as comunidades locais iam usufruir disso de alguma forma ou tentavam usufruir disso. Quem estava no campo não necessariamente são os analistas ambientais, né? Também estão, mas num volume maior, os técnicos, ou não importa o volume, mas a ideia era equalizar que a equipe tivesse o mesmo olhar, tanto para a segurança quanto para a questão de cuidado ambiental ou de relação com a comunidade local. Isso foi bem bacana, porque eu tinha técnicos de segurança que, por vezes, ele olhava para uma bacia de contenção e sabia identificar que tinha que fazer uma limpeza ou que precisava de um cercamento de segurança ou que a comunidade local, por alguma questão, rompeu ali uma cerca, etc. Então, ele alertava isso e nos trazia isso para algo que precisa ser corrigido e sido feito. Como o contrário também é verdadeiro. Quando eu tinha um analista ambiental, um engenheiro ambiental, um biólogo, né, trabalhando em afugentamento de fauna ou qualquer ação ali perto dessa comunidade, ele também alertava sobre riscos de questões relacionadas à segurança. Então, não só a bacia de contenção, mas que dentro de uma usina eu tenho um ativo elétrico e o ativo elétrico precisa de cuidados, a tal ponto que pular dentro de uma bacia de contenção para nadar ou para pescar ou para qualquer outra coisa oferece um risco, porque ali a profundidade é elevada, mesmo que sinalizada, etc., com todos os cuidados, nem sempre isso é respeitado. Então, eu dei um exemplo daquilo que é possível de se fazer da integração do olhar do profissional para questões que, por hora, podem ser de segurança, mas por uma outra hora podem ser de questões relacionadas a meio ambiente. E assim, algo que eu fico, pelo menos já estava bem curioso antes da gente começar essa conversa, que é sobre a questão dos desafios, né, que você encontra, porque é, a- pode ser que eu esteja errado, mas eu arriscaria dizer que a maior parte das empresas não estão tão preocupadas, ou pelo menos assim, né, no dia a dia você vê que elas não estão tão preocupadas com uma visão tão holística e ampla de sociedade, de comunidade, né, igual você está pautando que você tem aí, enfim, que é muito bacana. E eu desconfio que a maior parte dos nossos ouvintes enfrentam esse desafio, né? E quais são esses maiores desafios quando você enfrenta esses ambientes que não estão tão abertos a essas práticas, assim? O que que você faz? Como é que você tem como reverter esses ambientes, esses locais, para que eles tenham um olhar mais sustentável, de longo prazo, tanto para o negócio quanto para a sociedade? Pedro, eu acho que para a tua pergunta tem dois vieses aqui de respostas que são importantes para nós e para os colegas que podem enfrentar isso, e eu também enfrento, você está correto na Uhum. tua colocação. Né? Bom, eu acho que o primeiro viés é o trabalho interno mesmo, né? Então, o trabalho interno, ele transita dentro de saúde, segurança e meio ambiente, ou das áreas de saúde, segurança e meio ambiente, em diversas instâncias, né? Tem o profissional técnico, tem o profissional especialista, o estratégico e a liderança. Então, acho que tem vários passos aí para trabalhar internamente essa questão, né? É, mas pensando no viés estratégico, né? E aí eu acho que, e trabalhando a questão interna, que é esse o ponto que eu estou dizendo para você, como passar por esse desafio internamente,
eu ainda vou voltar em fazer amarrações da necessidade de ter uma boa relação com a comunidade ou da necessidade de eu agregar as minhas atuações, as minhas operações práticas sustentáveis, vai transitar muito num ambiente de convencimento para a alta liderança dessa companhia. E aqui nós estamos falando de números, gente, é fatos e dados. O que o não olhar vai me gerar e vai impactar no resultado dessa companhia. Nós temos que olhar para a relação com a comunidade, nós temos que olhar para as relações sustentáveis para o impacto no resultado, né? E exatamente por conta do momento que nós vivenciamos, né? Eu acho que você bem traz, Pedro, assim, a gente encontra desafios, esse desafio ele está basicamente pautado no não aculturamento para as questões sustentáveis em vários cenários, independente do movimento econômico que nós temos, da publicação de alguns artigos, horas governamentais que trazem não só os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas outros movimentos da ONU que têm trazido N coisas relacionadas à saúde e segurança, intimamente conectadas à sustentabilidade, mas eu tenho que olhar para aquilo que é o objetivo da grande maioria da companhia e o objetivo daquela organização. Então, olha, se eu não tiver uma relação com a comunidade, exemplos, quais impactos eu tenho? Eu tenho um possível impacto de imagem da companhia, que por vezes pode ser irreparável. A segunda questão, eu posso descer do estratégico para o estratégico operacional. Aquela organização, aquela obra, aquela indústria, aquela planta de usina, ela não existia em algum momento naquela comunidade, né? Mas mesmo que existia, a comunidade chegou depois, que é menos pouco provável, ainda assim, nós somos detentores do risco, nós somos o capacitador de mão de obra e de geração de recurso. Então, cabe à organização se relacionar com essa comunidade de uma outra forma. Quando geralmente, e aí reforça o desafio, a gente vai se relacionar com essa comunidade, quando algum problema acontece. Mas quando algum problema acontece, essa comunidade local ela precisa entender a organização que está inserida como a primeira instância, o primeiro lugar, o primeiro ponto que ela tem que procurar para pedir ajuda. Então, hoje eu trabalho na Comerc, né? A Comerc, a gente trabalha fortemente a questão da relação com a comunidade. Então, nós criamos uma ouvidoria que está dentro e fora do 0800 para dar todas as possibilidades de acesso. Mas independente de questão tecnológica de falar com a comunidade, de falar com a comunidade de forma digital, a gente fala com essa comunidade antes do projeto chegar. A gente fala com essa comunidade se o projeto já existe, qual que é o impacto que ela tem, quais são as portas que nós abrimos e quais são as portas que nós precisamos auxiliar. Então, a relação com a comunidade, ela extrapola o convencional que nós temos, ou o normal que nós temos, que é falar quando dá um problema. Então, trazer isso de forma estratégica para a companhia. O que impacta? O quanto o impacto de imagem, o impacto de imagem pode trazer na minha marca e quanto eu vou ter que investir para recuperar, correndo o risco de não recuperar. É apenas um exemplo. Então, esse acho que é o desafio da esfera mais voltada à questão estratégica para dentro das organizações. E a questão que tange a própria comunidade, acabou que eu acabei citando aqui, que é o modo como eu me relaciono, né? Não é um modo convencional, não. Geralmente as comunidades não me conhecem, ou não conhecem as organizações, melhor assim dizendo, e eu tenho que me mostrar idôneo, eu tenho que me mostrar uma marca forte, uma marca que traz benefícios a essa comunidade, e coisas simples, às vezes com investimentos baixíssimos, também podem funcionar muito, né? Ah, Às vezes, eu me lembro de dos projetos sociais que nós fizemos, ele trabalhou uma parcela de uma comunidade local da onde nós estávamos, de mulheres vulneráveis que que estavam ali em comunidades rurais, com vários pomares, várias frutas ali no seu quintal, estragando, e a gente só investiu em dar um curso de dessecação de frutas para que elas pudessem comercializar essas frutas, né? Então, a nossa entrada com a comunidade, ela mudou a partir do momento que nós mostramos que nós nos importamos com aquilo que é material agora para a comunidade. Veja, existe uma materialidade para eles. Quando eu coloco um projeto, quando eu coloco uma obra, naquela estrada que não tinha pó, ela passa a ter pó. Naquela estrada que não tinha movimento, que é ali a minha comunidade, que eu vivo há anos, não passava nenhum carro e passa caminhão, tremião, caminhão basculante, guindaste, etc. E veja, para eles não ter pó é material.
Para eles, não ter movimento é material. Que benefício que eu tenho na contrapartida para me relacionar com essa comunidade? O que eu posso Uhum. sugerir? Precisa ser estratégico. E você está contando, assim, já passando para a nossa próxima pergunta, eu ia te perguntar sobre a resistência na hora de implementar as ações de sustentabilidade dentro da empresa e tudo mais. A gente já está conversando sobre essa resistência em relação à comunidade, mas existem alguns outros tipos de resistência também, até internamente? Como que você enxerga isso? Existem, e eu acho que existem independente do aculturamento, né, das companhias ou da companhia, da instituição que nós estejamos, sempre vai existir um pouquinho, Lê. Ou ou um pouco mais do que uma quantidade, ínfima, né. Mas existem desafios e aí elas transitam tanto na operação quanto na questão estratégica. Mas eu acho que o que tem que, ser importante, e aí eu trago de acordo com a minha experiência, tem muito a ver com ser uma área de saúde e segurança que anda junto, ah, com a estratégia, eu estou sendo até talvez um pouco insistente nisso, e com a operação, com a estratégia e com a operação. Por quê? Por mais que possam existir resistência, se eu construo junto com a operação, qualquer ferramenta, qualquer programa ou qualquer rotina estabelecida para as questões de segurança do dia a dia, e eu posso amarrar aí a questão sustentável, automaticamente eu ganhei aqui um ou vários patrocinadores que vão me ajudar para cima na estratégia de alguma forma, né. Isso eu falo por experiência própria. Lógico, em lugares funciona mais, outros lugares funcionam um pouco menos. Então compartilhar. Muitas vezes, o que as companhias estão acostumadas é com a saúde e segurança tradicional, e nós, por vezes, nos acostumamos com ela, porque elas nos coloca numa zona de conforto e muitas vezes de facilidade de trabalhar. Quando eu estou propondo algo que faz amarrações importantes, que faz conexões importantes, por exemplo, eu ter a questão da sustentabilidade, amarrada em coisas que vão além dos triviais, mas eu não conto bem essa história, eu não construo essa história diferente junto, a chance de isso não dar tão certo é muito grande, né. Então, ah, ah, essa é a primeira forma que nós temos utilizado e, assim, nos últimos 10 anos funciona muito bem. Eu construo junto aquilo que é novo, eu construo junto aquilo que é amarração, aquilo que é inovação, porque senão não adianta só a nossa só a Lê, o Pedro, o Alan, de forma individual, acreditar que isso pode dar certo. Então, e isso vai extrapolar, né. No ambiente de liderança, de HSE, quando olha para um desafio, né, tem 3 coisas que eu acho que são importantíssimas. Primeiro, amarrar estratégias sustentáveis e conectadas com saúde e segurança, de forma cuidadosa, com as entradas que a gente pode ir conquistando com o tempo, ou que nós já temos, dentro do planejamento estratégico das companhias, quando existe. Número 2, eu acho que não menos importante, é nós termos a saúde, a segurança e o meio ambiente barra sustentabilidade como parte da matriz de risco da companhia. E veja, eu não estou falando de ter risco de acidente exclusivamente, isso tem que estar, obviamente, mas eu estou dizendo de ter isto amarrado na matriz de risco, também no viés de que as coisas estão conectadas. Isso é de extrema importância. E número 3, eu falei de forma insistente aqui, é ter os nossos indicadores amarrados aos indicadores da empresa. Aí você pode me dizer, Alan, mas do que você está falando, né? Quando fala de indicador, o que é isso? Né? É, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu preciso trabalhar com taxa de disponibilidade de geração de energia. E veja, o Alan aqui trabalha com saúde, segurança e meio ambiente. Percebam a minha fala. Eu preciso trabalhar com disponibilidade de geração. A empresa que eu atuo, ela não é uma empresa de segurança do trabalho, além de ser reconhecida, e nós temos potencializado isso, de que ela é uma empresa que tem um aspecto social muito bem trabalhado, de que ela vende soluções de energia sustentável, né? Ela proporciona educação. Isso tudo é verdadeiro, eu tenho muito prazer nisso, né, de estar numa instituição que trabalha desta forma. Mas, se eu não solidificar ah, aquilo que é uma redução, nos aspectos ambientais. Então, eu ter a minha redução de emissões de gases do efeito estufa, tá certo? Amarrado nas minhas
taxas internas de saúde, de segurança e meio ambiente. E automaticamente isso conectado à estratégia da empresa, eu não vou para lugar nenhum, vai passar apenas um indicador da minha área, onde eu controlo PowerPoint, onde eu Uhum. controlo Excel. Vira uma burocracia, né, só. É pela uma mera questão de compliance, de um checklist que você tá marcando fiz, né? Que talvez limitada a uma única área, que talvez seja de saúde e segurança, se isso não tiver amarrado para si. Provavelmente você vai ter um orçamento também baixíssimo, pouca equipe, pouca estrutura, pouco impacto. Perfeitamente. E veja, a gente não pode caminhar no mundo de Alice, né, gente? Para essa conquista, é, talvez o Alan esteja num momento importante de carreira e na organização que está, que facilita essa construção, né? Pela cadeira que eu ocupo, etc. Mas a gente vai para outras empresas que não estão necessariamente nesse estágio. Tá tudo bem, por isso que é importante nós trazermos aqui que existe uma construção, né? Que ela começa nos aspectos mais operacionais e elas podem e devem, quem sabe, transitar para aspectos mais estratégicos, não tem tempo determinado para isso. O que importa é que haja movimento e crescimento. E Assim, algo que inclusive está muito, muito forte atualmente, a questão da preocupação com saúde mental no ambiente de trabalho. Você vê alguma conexão dessa temática com tudo isso que a gente falou, né, sobre sustentabilidade, sobre essa questão do bem-estar psicológico dos trabalhadores? Não só tem conexão, como tem amarração completa, viu, Pedro e Lê? Numa das minhas falas aqui, talvez bem no início da nossa conversa, eu comentei sobre o Mente em Foco. Quem não conhece, eu acho que vale a pena depois conhecer. Ele é um movimento importante. Ele é um movimento que olha para as ações das empresas e também afere as condições do ambiente de trabalho psicologicamente seguro. Ambiente de trabalho psicologicamente seguro é uma coisa que já se fala muito hoje, uhum. na rede profissional, nas empresas. E o que a gente esquece de contar nas empresas quando a gente fala sobre isso, ainda um passo antes de eu falar da amarração, é que um ambiente contrário ao ambiente seguro, com segurança psicológica, ele é um ambiente que tem uma terminologia bem pesada, né? Que ele está ligado a um ambiente tóxico, ele está ligado a um ambiente desfavorável para a produtividade, para a eficácia, onde as pessoas de fato adoecem, e nós podemos ter impacto, obviamente, no OPIX da empresa, né? Ah, então, esse é um ponto bem interessante de se falar quando a gente começa a falar de saúde mental e a relação com a saúde e a segurança. A conexão ela é íntima e dentro das nossas áreas de saúde e segurança, por vezes nós temos material para olhar a saúde mental dessa companhia. É um tema super delicado. A gente não vai sair fazendo, não que não possa ser feito, existem ações super legais aí no mercado, e eu até quero conhecer mais algumas delas. Mas eu não vou sair entrevistando as pessoas necessariamente para entender a saúde emocional delas. Vou ter que primeiro fazer um diagnóstico situacional de como é a saúde emocional das minhas pessoas dentro das empresas que eu trabalho, ah, o que que eu devo fazer com essa informação para que ela possa ser trabalhada. Como eu posso fazer um primeiro diagnóstico, que daí, Pedro, responde muito um pouco da tua pergunta. Aonde estão os indicadores de saúde ocupacional? Dentro das áreas de saúde, segurança e de meio ambiente, né? Geralmente estão dentro dessas áreas. O que que eu olho em saúde ocupacional? N fatores, principalmente o quadro de saúde, o histórico epidemiológico dos meus trabalhadores, óbvio, né? Tudo isso dentro de prontuários médicos, então a gente vai precisar muito da ajuda dos profissionais médicos para isso, mas para conhecer um pouco dessa situação, esse é um canal onde eu olho, primeiro, como está a minha situação. Nós temos doentes emocionais, né? Eu tenho doente emocional, qual é a quantidade, quais áreas eles estão. Sem abrir aqui prontuário médico de trabalhador ou detalhe de nomes. Primeiro ponto. O segundo aspecto grande parte das organizações hoje fornecem convênio médico assistencial. Como está, e essa informação transita ou dentro da área de benefício ou, por vezes, dentro da área de saúde ocupacional, né? Como está a sinistralidade do meu convênio? Quantas eu tenho? Aonde elas estão mais localizadas? Quais são as tipologias de situações que eu tenho de utilização do meu convênio médico?
Eles são para consultas médico-psiquiátricas, eles estão focadas ou são focadas ah, ah, em questões outras, por exemplo, oncológicas, que também podem gerar, aqui existe uma conexão, né? Eu posso ter gente que está com familiares ou com questões oncológicas ou outras doenças que podem impactar a saúde das pessoas. Então, o que eu quero dizer é que nós temos massa de informação para poder fazer diagnóstico situacional. Geralmente as áreas de saúde e segurança ou estão dentro dos RHs ou estão conectadas às áreas de recursos humanos. Dentro da área de recursos humanos, nós temos os melhores recursos para trabalhar a saúde emocional. Ou eu posso desenvolver um núcleo de saúde emocional, onde a gente vai colher e vai contar com os apoios dos BPs de RHs, né, os business partners de RH, que mesmo não sendo todos com formação em psicologia, existem outras N formações, mas que trabalham com gente e que podem nos ajudar a trabalhar num diagnóstico. Após o diagnóstico, nós trabalharmos em ação de saúde contundentes. Quais são ações de saúde contundentes? É eu, de fato, trabalhar com o que precisa para aquela população do meu diagnóstico de situação da saúde emocional. Então, eu primeiro, com a massa de informação que eu tenho, eu trabalho e identifico o meu cenário. A partir do meu cenário, eu posso ter apoios internos quando existem, de áreas outras, por exemplo, de recursos humanos, que também trabalha com confiabilidade de informação, como todas as áreas nas empresas, e começo a dar remédio correto a, às áreas, às pessoas, com base num diagnóstico. Não só porque alguém me disse que eu tenho um caso de CID, de saúde emocional na área tal, ou porque um gestor YZ ele tem uma grande parcela ou grande parte dos seus colaboradores apresentam alguma situação de saúde emocional. Eu tenho que trabalhar com fatos e dados. As nossas áreas de saúde e segurança, de forma geral, elas precisam entender que isso é importante. Quando eu faço a conexão disto com sustentabilidade, ainda mais eu preciso massificar os meus dados para passar por cima dos desafios. E a massificação de dados não é dizer que eu tenho meia dúzia de situações de saúde mental e emocional, é eu olhar para um diagnóstico geral e começar uma construção aonde eu possa, em algum momento, inclusive, falar de segurança psicológica de forma sólida quando ela não existe. Perfeito. Só para a gente encerrar, uma última perguntinha antes da gente ir para as nossas rápidas. Conta para a gente, né, normalmente, muito do que a gente conversou, a gente enxerga empresas que já têm um setor que cuida da sustentabilidade e que tem essa visão já mais construída, quem sabe já pensa nisso há um tempo. Mas existem empresas, pessoas que trabalham em lugares que ainda não olharam para isso. Para quem trabalha ali na área de saúde e segurança, como começar a implementar algum tipo de prática sustentável no ambiente de trabalho? Quais são os primeiros passos até para chamar a atenção das lideranças em relação a esse assunto, se esse assunto ainda não é trabalhado ali dentro? Perfeito. Às vezes a gente não trabalha diretamente esse assunto, Lê, mas trabalha assuntos paralelos, que se conectam muito com saúde e segurança, para quem está começando a, a, a enxergar para isso, ou já enxerga isso e quer conectar numa instituição que está, enfim, que está no movimento mais anterior. E eu quero trazer isso em forma de um exemplo. Por exemplo, geralmente a gente fala muito sobre trabalho decente, sobre condições de trabalho. Isso eu acho que a grande parte das empresas em algum momento já tocaram. Por mais que possa haver mais ou menos investimento, mas já tocaram nessa temática. Quando eu falo de trabalho decente é aquilo que o movimento brasileiro faz, né? Então, o que que é o trabalho decente? É sim, eu ter condições de trabalho adequadas, eu ter apoio em N esferas, enfim, tudo isso pode configurar a questão do trabalho decente. Mas eu começar a conectar pequenas ações a reforço de coisas que essas empresas já têm e que têm aspectos sustentáveis. Vou voltar aqui às ODS de novo. Pega as 17, vê aquilo que já faz. Geralmente já faz. Faz pouco ou faz um pouco mais, mas já faz. Conecte pequenas ações àquilo que são questões sustentáveis. Sugira ou faça coisas que possam mostrar isso para a organização. Eu posso mostrar para a organização, para dentro ou para fora, que o que nós estamos fazendo, ele está conectado com um trabalho decente, por exemplo, ou que fortalece o trabalho decente. Sim, quando eu faço um único diálogo de saúde e segurança, já é um reforço de trabalho decente. Quando
eu consigo conectar o trabalho decente a um discurso e uma prática pequena, pode ser pequena, mas que reforça que o discurso tem a ver com a prática, eu começo já a preparar o terreno para uma aceitação. O que nós estamos acostumados? E com a construção do histórico da saúde e segurança, a gente se depara com diversas ações no nosso estágio de vida profissional, né? Vamos lá, há 40 anos atrás, talvez não se falasse de diálogo de saúde ocupacional, exemplo super básico aqui. Hoje a gente já está acostumado com ele. É uma obrigação. E, na verdade, ele não é só uma obrigação. E, por vezes, a depender do setor que eu estou, ele nem é obrigação nenhuma, né? Mas, quando eu conecto isso a uma pequena prática, mostro para a minha força de trabalho que isso existe uma conexão, por exemplo, com o trabalho decente, que é o ponto que eu trouxe aqui, eu começo como formiguinha a mostrar para as pessoas que isso é diferente. Quando a empresa quer reforçar a sua marca e dizer, olha, aqui nós, em pequenas ações, reforçamos o trabalho decente através de, né? Se a gente chegar nesse estágio, a gente já começou a construir e preparar bem e adubar bem essa terra para mostrar internamente o quanto essa conexão ela é importante, além do trivial. Perfeito. Vamos então para as nossas perguntas ping-pong, Pedro? Simbora. Vamos lá, Alan. Será que eu estou preparado para esse ping-pong? Quando as perguntas são elaboradas, a gente tem um pouco mais de facilidade, né? As pessoas acham que falar muito é mais difícil do que responder em poucas palavras, né? Mas a gente que trabalha aqui na parte de redação, de conteúdo, a gente sabe que escrever pouco, responder uma coisa de bate-pronto com poucas palavras é mais difícil do que falar, desenvolver um raciocínio. Tem inclusive uma frase, assim, eu não lembro exatamente o autor, mas fala que se eu tivesse mais tempo, escreveria uma mensagem mais curta. E é isso sim mesmo. Então, as perguntas que a gente faz, né? Sempre no final dos episódios, a gente faz as mesmas perguntas para todos os nossos convidados. Isso aí. Um erro que você já viu, já presenciou, assim, foi, tipo, não cometer na CIPAT. Não conectar as temáticas da CIPAT ao tema material oportuno e do momento da companhia. Uma prática que você nunca mais quer deixar de lado nas campanhas, nos treinamentos que você faz aí de saúde, segurança, sustentabilidade. Incluir tecnologia em todas as esferas, para que eu consiga se fazer presente ou para fazer a temática de HSE presente, mesmo na distância que muitos colegas enfrentam das equipes e dos trabalhadores pulverizados. Se você pudesse dar um conselho para si mesmo no início da sua carreira, qual seria ele? Não olhar para o operacional como obrigação, mas olhar para o operacional como estratégia e conectá-lo aos objetivos centrais daquilo que eu estou fazendo. Quando eu conheço aquilo que eu estou fazendo, eu não faço só por fazer, mas eu consigo extrapolar coisas e trabalhar inovações de formas diferentes. Tem algum caso divertido que você já tenha vivido em uma CIPAT ou em algum outro treinamento que você nunca esqueceu? Tem alguns, né? Mas assim, esse CIPAT, eu me recordo que nós trouxemos aquelas equipes teatrais, assim, e num ambiente corporativo bastante conservador. Tínhamos bastante receio de fazer isso. E aí uma pessoa importante do alto escalão no meio dessa intervenção teatral levantou e falou: olha, até que enfim, vocês fizeram algo diferente daquilo que é o trivial conhecido, uma palestra, que vocês possam fazer mais coisas engraçadas e integradoras como essa. Aí todo o time de segurança começou a olhar um para a cara do outro, falou: todo o receio que nós tínhamos caiu por terra. Isso é arriscado, nós arriscamos e deu certo. Legal. A última aqui. Eu propago a cultura de saúde e segurança e sustentabilidade, dá para colocar na frase também, porque o novo cenário, tanto econômico, brasileiro e mundial, terão cultura de sustentabilidade. E automaticamente saúde e segurança é um dos pilares sociais que sustenta toda a cadeia sustentável de uma forma muito generalista. Talvez nós não tenhamos saída a não ser trabalhar questões sustentáveis e conectadas, principalmente quando nós falamos de saúde e de segurança do trabalho.
Alan, muito obrigada pela sua participação. Com certeza esse episódio inspirou aí as pessoas que trabalham com saúde, segurança, as que já têm a palavra sustentabilidade no meio, as que ainda não têm, a realmente colocarem em prática as pequenas e as grandes ações para integrar a sustentabilidade, a saúde e segurança. Muito bom. Fico feliz mais uma vez em poder participar com você desse episódio. Foi uma satisfação. Espero que a gente possa gerar frutos de qualidade para quem vai acompanhar a divulgação depois desse episódio com bastante qualidade. Vou repetir o final. Espero que nós tenhamos gerado informação de qualidade em contribuição à nossa população de saúde, segurança e de meio ambiente com boas conexões para a questão sustentável. Com certeza, Geraldo. E olha só, o nosso próximo episódio também está imperdível. Dá uma olhada no que preparamos para você. Não tem bala de prata, não tem solução que você, com uma solução, resolva tudo, não tem passe de mágica. Tem trabalho árduo, tem entendimento das necessidades humanas e tem consciência do líder sobre o seu papel. Então, quando a gente está falando ali desse exemplo que você traz, a gente pode dizer que nós estamos falando de engajamento. E o engajamento ele não se traduz só nos resultados, ele se traduz também sobre o engajamento nas normas, nos procedimentos, né? Então, se eu tenho uma linguagem que não é inclusiva, que é violenta, é pouco provável que as pessoas engajem nos processos e nos procedimentos de segurança pela consciência, né? Muito provavelmente eles vão engajar pelo medo, né? E o medo ele nunca é o melhor caminho. Bom, já estou animada para a estreia do próximo episódio, que vai ao ar daqui 2 semanas. Fique de olho aqui no nosso canal e se esses assuntos te interessam, veja todas as nossas redes sociais que estão listadas aqui na descrição do vídeo. É isso aí. Conte aqui nos comentários qual ponto da nossa conversa de hoje foi o mais valioso, mais se aprendeu, foi mais incrível, né? Conversa Segura de hoje, infelizmente, chegou ao fim e eu te espero no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Tchau, gente!